Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, nessa questão da SpaceX, questão 41, uma questão de eletrólise com eletrodos ativos e lei de Faraday embutido nela. Então, meu querido, isso aqui é o suprassumo, é o último caso, o caso que vai exigir tudo de eletroquímica lá na eletrólise com eletrodos ativos. Tá sabendo? Tá dominando? Fez esse exercício aqui? Provavelmente é porque você tá manjando muito, porque vai precisar de muita informação. Então, é química, vem comigo depois da vinheta. Olha só, meu querido. Olha essa questão, ela já vem gigantesca para você, repleta de dados. Uma questão, essa aqui sim, uma questão bem puxada, porque vai cobrar muita coisa de você. Vai exigir bastante conhecimento de eletroquímica, no caso, eletrólise com eletrodos ativos. Eu vou ler com você a questão, depois eu vou trocar a ideia do que está acontecendo e aí a gente vai para as alternativas. Por que isso? Eu quero aqui te dar uma breve aula. Se eu fosse resolver a questão, até resolvi ela relativamente rápido, mas aí é gabarito. Gabarito você tem, né? O SpaceX libera o gabarito para você. Eu quero te ajudar, então eu quero te ensinar muita coisa aqui usando essa questão como base. Então é uma aula com exercício que a gente vai fazer. Se aconchega aí na sua cadeirinha e vamos lá. Neste ano de 2019, foi realizada pelos alunos da SpaceX uma prática no laboratório de química envolvendo eletrólise com eletrodos ativos, conforme a descrição experimental. Então, já tem uma foto aqui, mas a descrição experimental é essa. Ó, num becker de capacidade de 100 ml, uma cuba eletrolítica, coloque cerca de 50 ml de solução aquosa de sulfato de cobre 2, de concentração 1 mol por litro. Tome como eletrodos uma barra fina de cobre e um prego de ferro. Ligue-os com o auxílio de fios e uma fonte externa de eletricidade com uma corrente contínua de intensidade de 3 amperes. Essa fonte tem a capacidade para efetuar perfeitamente esse processo de eletrólise. O prego deve ser ligado ao polo negativo da fonte e a barra de cobre ao polo positivo da fonte. Mergulhe os eletrodos na solução durante 16 minutos e 5 segundos e observe. Considere o arranjo eletrolítico a 25 graus Celsius e 1 atm, o sal completamente dissociado, conforme visto na figura a seguir. Dados: um Faraday é 96.500 coulombs por mol de elétrons. Então está aqui o experimento. Alternativas. Na discussão apresentada nos relatórios dos diversos grupos dos alunos, surgiram as seguintes afirmativas. Na superfície do prego ocorreu deposição do cobre metálico. Durante o processo, a barra de cobre se oxida. A massa de cobre metálico se depositou na superfície do prego foi de 2,45 gramas. A semi-reação de redução do cobre a semi-reação de redução que ocorre no cátodo é essa aqui. A reação global é essa. Assinale as alternativas que apresenta todas as afirmativas corretas dentre as listadas assim. Então, para resolver isso aqui, eu vou começar primeiro te dando um toque. Primeiro toque, lá no meu Instagram eu faço resumos e mapas mentais, é um trabalho em paralelo. Esse aqui é de pilha, né? Mas eu tenho de vários outros temas lá para a gente poder trocar uma ideia. Por que eu estou te falando disso aqui? Porque tem alguns pontos que são importantes fazer uma analogia. Eu vou enriquecer um pouco esse conteúdo. Pilha, processo espontâneo. Eletrólise não é espontânea, por isso que nesse exercício tem um gerador, tem uma fonte. Na pilha, DDP, ΔE ou FEM é maior do que zero. Na eletrólise é o contrário, tem que ser menor do que zero, processo não espontâneo. A química é energia, né? A pilha é energia química e energia elétrica. A eletrólise é ao contrário. Na pilha, nós temos o CRAU. Isso aqui vale para eletrólise. Essa sacada é muito boa. Cátodo reduz, ânodo oxida. Isso aqui vale para a pilha e vale para a eletrólise. Todos os tipos, eletrodos ativos, não ativos, o que for, a gente tem o CRAU. Belezinha? Eu não vou aprofundar muito aqui na pilha por o seguinte motivo.
essa questão ela é muito aprofundada na eletrólise. Então eu vou deixar só esse lance do CRAL, cátodo reduz ânodo oxida, que você aprende lá na pilha, mas o desenvolvimento da pilha ele é fundamental para você chegar na eletrólise. Então confere esse resumo lá, dá uma olhada. Se você quiser, pede aqui e fala, pô Arthur, minha base em eletroquímica não é legal, dá uma aula de pilha pra gente aí para reforçar essa base, que aí eu consigo chegar em eletrólise. Tranquilo. Vou deixar essa dica aqui e vou com você. Para voltar, o Instagram tá aqui em cima, ó. Se você quiser ir lá conferir, tem vários outros temas. Agora eu vou falar com você da eletrólise, então. Não dá para falar da pilha e depois chegar na eletrólise, senão eu vou gastar umas 2 horas aqui. Esse vídeo já vai ficar um pouco longo por causa de tudo que tem que analisar. Então, eu vou pontuar um pouquinho na eletrólise que a gente tem com eletrodos ativos. Se você precisar de alguma moral, pede aqui embaixo ou me manda um direct lá no Instagram, que eu elaboro uma aula sobre esse conteúdo para você. Seguinte, temos aqui a fonte externa, ele foi bonzinho, ele já te deu os polos, já te falou fluxo de elétrons. O que a gente tem? Eu tenho um prego, né, de ferro. Então isso aqui é ferro. Eu tenho uma barra de cobre, que é o cobre zero sólido, e na solução eu tenho o cobre 2+. Ok, ele já te disse que são eletrodos ativos. O que acontece? Quando você tem essa pilha aqui, esse gerador, o polo positivo está tirando elétrons dessa barrinha e está levando os elétrons para o ferro. É isso que a gente tem, a grosso modo. E aí, galera, o que nós temos aqui? A gente sabe que o polo negativo, que ó, é o lado do ferro, polo negativo. O que está acontecendo? Ele está ganhando elétrons. Quem ganha elétrons é porque sofre redução. E a redução, CRAL, cátodo, reduz. Aqui é o meu cátodo. E como é eletrodo ativo, cátodo reduz porque ganha elétron. O que acontece com a massa dele? Ele ganha massa. Vou te mostrar por que já já. Enquanto isso, a barrinha de cobre ela é o polo positivo. Tá ligado aqui, ó, já mostrou para você. Se ele é o polo positivo e você está vendo que os elétrons estão saindo daqui, ele está perdendo elétrons. Quem perde elétrons aumenta o NOx. Quem perde elétrons sofre oxidação. E lembra do CRAL, cátodo reduz, ânodo oxida. Então, essa oxidação ela acontece no ânodo. Se está oxidando, está perdendo elétron. No ânodo, eu tenho perda de massa. Então, aqui eu vou perder massa. Mas, Arthur, como é que eu vejo isso? Como que eu sei isso? Galera, a gente tem uma barra de cobre sólida. Então, aqui eu tenho uma barra de cobre sólido. Essa barra, ele falou, eletrodo ativo. Então, essa barra vai ter que perder elétrons. Mas quantos elétrons, Arthur? O cobre não tem NOx fixo, ele pode ser 1 ou 2. Como é que na hora da prova eu vou saber se ele perde 1, se ele perde 2? O que acontece? A dica para você está aqui, ó, está na solução. Qual íon que a gente tem? Cobre 2+, é uma solução de sulfato de cobre. Então, o cobre da barrinha, quando perder os elétrons, eu vou formar o cobre 2+ aquoso e vou precisar perder 2 elétrons. Então você está vendo que no ânodo, na oxidação, estou saindo da espécie sólida e estou indo para a espécie aquosa. O que vai acontecer com a minha barrinha de cobre ao longo do tempo? Ela vai perder essa massa. À medida que o tempo for passando, ela vai sofrer essa corrosão, ela vai oxidando e vai perdendo massa. Dica, falar, Arthur, como é que eu sei quando a eletrólise, se ele não falar para mim quando é eletrólise com eletrodos ativos ou não. Dica, os eletrodos inativos, eles são na maioria das vezes utilizados como níquel, paládio, platina e carbono grafite. O carbono grafite, dependendo da condição, pode reagir, mas fica essa daí, ó, paládio, platina ou o grafite. Aí esses caras atuam só como condutores de elétrons. O grafite pode ser ativo? Pode ser ativo. Existem casos que ele é. Mas, na maioria esmagadora das vezes, a eletrólise são com os eletrodos inativos. E aí, quando tem cobre, níquel, ouro,
e outros metais, é porque eu vou fazer um processo de galvanização, né? Eletrodeposição, aí os eletrodos são ativos. Fica essa dica para você aí saber identificar caso a questão não fale. Aqui foi bonzinho e falou. Beleza. E o que vai acontecer do outro lado? Do outro lado, galera, a gente tem as espécies que podem sofrer a redução. Na eletrólise, o cátion que está em solução, ele vai para o cátodo reduzir. Então, o que vai ser gerado para mim aqui? Eu vou gerar o seguinte, é uma solução aquosa. Eu tenho cobre mais e H mais. Vai disputar. Qual é a ordem de prioridade? Do quem menos reage? O grupo 1. Depois o grupo 2, o alumínio, o hidrogênio e os demais íons. Então, o cobre, nessa fila de descarga, o cobre reage primeiro do que o hidrogênio. Então, de novo, do menor, grupo 1, depois o grupo 2, o alumínio e o H+. Se não for nenhum desses caras, acaba reduzindo aí, acaba reagindo primeiro que o hidrogênio. Então, quem vai receber esse elétron é o cobre. Então, o que vai acontecer? O meu cobre 2+, que está em solução e é aquoso, ele ganha 2 elétrons. E ele vai passar cobre 0 sólido. Então, está aqui para a gente a nossa semi-reação de redução, a nossa semi-reação de oxidação. Identificamos polo positivo, oxidação, ânodo, perda de massa. Polo negativo, redução, cátodo, ganho de massa. Semi-reação de oxidação e semi-reação de redução. Fica faltando o que, galera, para a gente dar essa revisão toda no que está acontecendo aqui? Fica faltando a equação global. Como que eu monto a equação global? Semi-reação de oxidação, semi-reação de redução, somo as duas e tenho a equação global. Semi-reação de oxidação, então. Cobre 0, sólido, produzindo cobre 2+, aquoso, mais 2 elétrons. E a de redução? Cobre 2+, aquoso, mais 2 elétrons, produzindo cobre 0 sólido. Quando você for fazer, então, a soma, olha só, cobre 2+, com cobre 2+, 2 elétrons com 2 elétrons, cobre, sobra nada. Mas é porque o que você está fazendo, na verdade, é o seguinte, você está pegando o cobre 0 de um lado, aí se oxida e reduz e devolve ele a cobre 0. Então, para o átomo ali, ele se transforma em um íon e volta a átomo neutro. Ele sai do zero, perde elétron, ganha elétron e volta. No fim das contas, ele saiu do mesmo estado e chegou no mesmo estado. Ele só mudou de lado, né? Ele estava na barrinha de cobre, agora ele foi depositado sobre o ferro. Arthur, mas e o ferro? Ele faz o quê? Faz nada. Ele está ali para sofrer essa eletrodeposição. Ele está ali para receber essa camada de cobre na sua superfície. Então, com isso, galera, está aqui um resumo mesmo, uma aula mais resumida um pouco das propriedades da eletroquímica. Está faltando a lei de Faraday, que a gente vai falar ainda. Mas aqui é uma aula da aplicação dos conceitos de eletrólise resumida. Se você tiver necessidade, se for um tema que é difícil para você, se você quiser uma ajuda, já falei, comenta aqui embaixo. Fala, pô, Arthur, dá umas aulas pra gente de eletroquímica aí, dá uma moral. Aí eu gravo aula. Mas aqui também não dá para esticar tanto, porque senão eu vou falar aqui 2 horas depois que eu vou fazer o exercício ainda. Fica aqui esse resumão pra gente, como é que eu analiso essa questão com os conceitos fundamentais de eletrólise com eletrodos ativos. Agora fica muito fácil resolver a questão. Se você sabe dessa sacada toda, se você manja da eletrólise com eletrodos ativos, já resolve em muito a sua questão. Por quê? Olha só, na superfície do prego ocorreu deposição de cobre metálico. Verdade. Só que você só chega nessa conclusão se você souber que na eletrólise o polo positivo é o ânodo, que oxida, que perdeu massa. Os elétrons vão então para o polo negativo, que é o ferro, que sofreu a redução, que teve o cátodo, que ganhou a massa, em que o meu cobre ganhou esses elétrons e formou o cobre 0. Vê? É fácil se você souber fazer. Se você consegue criar esse raciocínio todo, você mata a questão ali.
Se não, é muito complicado mesmo você desembolar isso sem dar esse tapa todo no conteúdo. Então, o 1 é verdadeiro. Já podemos eliminar a letra B e só. O item 2. Durante o processo, a barra de cobre oxida. Bom, como é que você vai saber isso? Vou voltar aqui. Ó. Como é que eu sei que a barra de cobre oxidou? A barra de cobre era sólido, com carga zero, passou a íons 2+, sofreu oxidação. Oxidar é exatamente isso aqui, ó, perder elétrons e aumentar o NOx. Então a barra de cobre oxidou, perdeu elétrons, consequentemente perdeu massa e é o seu ânodo. Então o 2 é verdadeiro. Com isso, eliminamos a letra C. Vamos agora para a próxima. A massa do cobre metálico que se depositou na superfície do prego é de 2,45 gramas. Olha só, eu vou deixar a terceira para fazer daqui a pouco. Deixa eu aproveitar a 4 e 5, que está naquele raciocínio. A terceira lei de Faraday. Aí eu troco uma ideia com você sobre a terceira. 4. A semi-reação de redução que ocorre no cátodo, toma sempre cuidado, que às vezes vem trocado, tá? Semi-reação que ocorre no ânodo, já está errado. Aqui não, está certinho. Semi-reação de redução que ocorre no cátodo. É o cobre 2+, mais 2 elétrons, formando cobre 0. Tá aqui, ó. A gente fez isso nesse resumão aqui do conteúdo da aula. Cobre 2+, ganha 2 elétrons, forma cobre 0. Semi-redução de redução. Então, o item 4 é verdadeiro. Com isso, já eliminamos até a... Eliminamos, na verdade, a letra E. Já sabemos aqui, por o conjunto, né? Aliás, eliminamos a letra E? Eliminamos a letra E, porque o 4 tem que estar certo e não tem o 4 aqui. Vamos ver o 5. A reação global é ferro 2+, mais cobre 0, formando ferro 0 e cobre 2+. Não é, tá falsa. A gente fez aqui, ó. Você construiu a semi-reação de redução, de oxidação, somou as duas e você viu que o ferro não participa. O ferro está ali só para sofrer essa deposição. Então perceba que construir esse raciocínio, resolver a eletrólise como um todo ali, independente do que a questão está me perguntando, permitiu eu resolver a questão de uma forma muito fácil. Permitiu com que eu eliminasse praticamente todas as alternativas. Eu vou ficar em dúvida aqui por conta do item 3. O 3 é verdadeiro ou não? E aí, galera, é uma questão, é um exercício de lei de Faraday. E o que a gente precisa para fazer lei de Faraday? No exercício de lei de Faraday é o seguinte. Eu vou escrever a semi-reação aqui, ó. Cobre 2+, aquoso, mais 2 elétrons, formando cobre 0 sólido. O que nós temos? Ele quer saber o seguinte, a massa do cobre metálico que depositou na superfície do prego. Ele quer correlacionar, então, ele quer a informação da massa que sofreu redução, né? Que foi depositada ali. Aí é que é o ponto. Como é que eu consigo calcular essa massa aqui, que foi depositada, a partir do exercício? Quem te dá esse vínculo, pessoal, é o número de elétrons. Então, a constante de Faraday está ali para te dar essa ideia. Da sua equação de redução, você sabe que se você tiver 2 mols de elétron, a equação está balanceada, você produz 1 mol de cobre 0 sólido. Só que ele não te perguntou mol, ele quer falar disso aqui em massa. Então, aqui eu vou manter o mol. Se eu tiver 2 mols de elétron, qual é a massa molar do cobre? Se você olhar na tabela periódica, você vai achar lá, deixa eu ver se ele forneceu para a gente. Ele não forneceu, você consultaria a tabela periódica então. Você vai ver que é 63,5 gramas de cobre 0 sólido. Ou seja, se na sua eletrólise passar por ela 2 mols de elétrons, você vai depositar 63,5 gramas. Qual é o ponto?
quanto passou de elétron para eu saber a massa que vai ser depositada. Então, para que eu possa responder essa pergunta, para que eu possa saber qual a massa, eu preciso saber o número de elétrons. Porque se eu saber o número de elétrons, se eu souber o mol, eu sei correlacionar mol de elétrons com massa. E aí, quem que me dá essa informação? Olha só, ele me disse que tem uma corrente de 3 amperes, ou seja, de 3 coulomb por segundo. Ele me disse que o tempo que esse experimento acontece é de 16 minutos e 5 segundos. E aí que tem o detalhe. Você precisa saber que a carga, né, Coulomb, ela é a corrente que passa em função do tempo. Se você tiver essa informação, você sabe quanto que você tem de coulombs, né? Qual é a quantidade de coulombs? Você sabe a partir disso aqui. Ok, então, o que a gente vai fazer? Eu sei, então, que se eu quiser a quantidade de carga, eu tenho que fazer a corrente. Quanto é a corrente? 3 coulomb por segundo vezes o meu tempo. Aí que está o detalhe. O tempo é 16 minutos e 5 segundos. 16 minutos, você vai ter que passar tudo para segundo. Por quê? Olha a unidade da corrente, ó. Coulomb por segundos. Então, 16 minutos. Então, 1 minuto vale 60 segundos. 16 minutos vale x. E você soma esses 5. Esse tempo todo que você tem aqui, ele é de 965 segundos. Então, a sua carga total, ela é, o segundo eu corto com segundos, eu vou ter 3 vezes 965, isso vai me dar 2.895 coulombs. Eu vou até trocar, que eu coloquei o Q ali, ó, para que eu vi. Tem Q não, é C, de coulombs. Eu falei que a corrente é a quantidade de carga que passa por segundo e coloquei o Q. A carga é coulombs. Ok. Beleza, Arthur, você achou aí a quantidade de carga que passa. Mas o que eu faço com isso? Isso não resolve o meu problema. Eu tenho mol de elétron, eu não tenho coulombs, né, em função dos elétrons. É aí que a gente vem para o próximo ponto. Aqui eu achei a carga total em 16 minutos e 5 segundos. Que é o tempo que o experimento funciona. Ele fala isso pra gente. Beleza. Agora eu preciso converter isso para número de mols. Então, agora que eu tenho a carga aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de 1, em que eu obtive as cargas. Eu obtive a carga. Agora, o 2, eu vou passar esse coulomb para mol de elétrons. Como? Olha essa informação que ele dá aqui, galera. Cada 96.500 coulombs valem 1 mol de elétron. Então, eu sei que da constante de Faraday, se eu tiver 1 mol de elétrons, eu tenho 96.500 coulombs. Só que quantos coulombs eu tive de carga no total do meu experimento? 2.895 coulombs. Isso equivale a quantos mols? X. Quando você fizer, você vai achar 0,03 mols de elétrons. Agora a sua questão está resolvida. Por que a sua questão está resolvida? Olha o que você tem aqui, ó. Se você tiver, né, eu vou colocar como item 3, eu quero elétron para massa. Deixa eu ver se vai tampar a câmera. Não, acho que dá para fazer aqui. Se eu tiver 2 mols de elétrons, eu consigo reduzir e consigo ter uma massa de 63,5 gramas de cobre. Só que quantos mols de elétrons eu tenho na verdade? 0,03 mols de elétron.
Qual é a massa de cobre, então? X. Quando você resolver isso aqui, você vai achar que o X é de 0,95 gramas de cobre sólido. Vê se tampou. Não tampou. Beleza. Então, eu fui fazendo esse passo a passo e descobri que não são depositados 2,45 gramas, são depositados 0,95 gramas. O item 3 está errado, então a gente elimina a letra D. Resposta certa, letra A. Então, galera, essa questãozinha é uma questão que exige, né? Você viu aqui, ó, você precisa muito conhecer todos os detalhes da eletroquímica, os detalhes aqui de eletrólise com eletrodo ativo, para você poder construir isso tudo. Depois que você constrói isso tudo, aí fica tranquilo analisar as alternativas. E o detalhezinho final era a lei de Faraday, correlacionar o mol de elétrons com a massa que foi reduzida. Beleza? Então, eu vou te pedir aí o que todo mundo pede, né? Que você curte esse vídeo, se você achou legal, deixa o seu like aí, se inscreve no canal se achar interessante, comenta. Arthur, se tiver algum pedido, dá uma aula disso, dá uma aula daquilo. Pô, tenta fazer de outra maneira, não entendi, tem pergunta, deixa aqui. Por que eu falo isso? Quando você interage comigo, quando você curte, divulga o conteúdo, as redes sociais, elas entendem que o conteúdo tá legal. Elas entendem que é legal e divulga isso para mais pessoas. Beleza? Então eu espero ter te ajudado, espero ter te dado uma revisão desse conteúdo, espero ter sanado alguma dúvida sua que você possa ter. No mais, muito obrigado, pessoal. Bons estudos e valeu!